Olá, povo do direito do trabalho, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, todos bem-vindes a mais um vídeo inédito aqui no canal do YouTube. Te convido desde já, se você não está inscrita, não está inscrito no canal, que se inscreva. E eu espero que depois de assistir esse vídeo você possa curtir e compartilhar com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Nosso objetivo aqui é sempre trazer debates e análises de decisões dos tribunais superiores, e especialmente STF e TST, claro, em matéria trabalhista ou matéria correlata, como é o caso da responsabilidade civil nas relações de trabalho. Bem, nós estávamos aguardando, eu já tem um vídeo prévio sobre esse assunto, logo que a decisão aconteceu, mas agora nós temos o acórdão devidamente publicado da ADIM 5766. Na ocasião eu tinha falado até para vocês que me parece, então eu sugiro que assistam, se for o caso, né, que não se lembrar e quiser fazer isso. Havia uma questão aqui na decisão em relação ao que foi efetivamente pedido na ação direta e tudo mais, e não sei se exatamente isso ficou resolvido no acórdão, então provavelmente nós vamos ter embargos declaratórios, nós vamos ter também, então talvez a gente não tenha já o trânsito em julgado, mas agora a gente tem uma decisão efetiva sobre a matéria. Estamos tratando do quê? De critérios e requisitos e as regras, mais especificamente, para a concessão da gratuidade da justiça nos processos, nas ações trabalhistas. Então, a gratuidade de justiça, especialmente para o trabalhador, é claro que na maioria dos casos é o beneficiário e quem requer, mas não necessariamente. A gente sabe que em algumas ocasiões também o empregador pode fazer uso da gratuidade da justiça, especialmente se for um empregador pessoa natural, e não uma pessoa jurídica, mas associações, entidades beneficentes, e também outras situações mais específicas. Então, a gente acaba analisando, como quase sempre nas ações trabalhistas, os casos concretos para a gente ver qual é a situação que se enquadra melhor. Mas, vamos tratar especificamente desse acórdão. O que eu fiz aqui? Gente, o acórdão, ele tem mais de 200 páginas. E eu li as 251 páginas e resumi. Resumi não com as minhas palavras. Quando eu digo resumir, na verdade, não estou me expressando bem. Eu destaquei trechos do acórdão dos votos dos ministros que eu considerei mais relevantes, mais interessantes, mais úteis, não só para a compreensão dessa matéria, mas para uma coisa que eu considero muito importante, para que vocês compreendam, para que a gente compreenda o entendimento dos ministros em relação a muitos outros assuntos a partir desse voto. Então, nós vamos ver, por exemplo, o ministro Barroso tratando do direito econômico, voltando à ideia de direito e economia como fundamento para decidir. Quem faz isso para esse tema, isso é um indicativo de que ele vai fazer isso com outros temas também, trabalhistas ou não. Então, ele está fazendo uma análise de direito e economia. Então, quando a gente vê determinadas citações, como a gente vai ver alguns trechos dos acórdãos, dos votos, que manifestam determinados entendimentos, os entendimentos não são só especificamente sobre o tema em si. Os entendimentos são uma forma, a forma pela qual aquele ministro enxerga as relações de trabalho, as relações de emprego e as ações trabalhistas e as relações entre empregado e empregador e as relações entre tomador de serviço e o prestador de serviço. Ou seja, é sempre um ponto de vista que, embora seja aplicável àquela situação, eu sempre digo que ele te dá um norte, ele te dá uma pista de como vão ser as outras decisões desse ministro em assuntos correlatos ou em assuntos completamente diferentes, mas que também tenham um pouco dessa base que não chega a ser propriamente política, mas tem essa questão de análise econômica. A gente já tem visto isso em algumas outras decisões. Então, eu trago aqui para vocês. Então, nesse vídeo, eu vou trazer uma leitura geral desses trechos que eu já destaquei do acórdão. No canal do Telegram está esse acórdão, para quem me pede no direct do Instagram, eu também mando esse acórdão, nos grupos de alunos das turmas, eu já mandei, não só o acórdão, né, mandei esse resumo, essa não é bem uma resenha, né, gente, porque realmente eu colei trechos que eu achei mais relevantes dos votos de cada ministro.
e algumas questões relacionadas a debates, porque como eu já falei antes também aqui no canal, eu acho que os debates entre os ministros são muito interessantes, eles fornecem material e eles trazem muito bem o tom da conversa que existe entre eles na Corte Superior, no Supremo Tribunal Federal, e eu acho que isso é bastante importante, e se não importante, pelo menos divertido e salutar para a gente. Então, quem quiser, também pode me pedir, porque o material está em PDF, então quem quiser pedir no Instagram, @evoluir direito do trabalho, fique à vontade, no canal do Telegram também, então eu vou colocar o link do canal do Telegram aqui também para vocês, e claro, o link para o acesso direto no STF da decisão. De novo, não é uma decisão que já transita em julgado, e eu sei que tem gente que vai parar de assistir agora quando eu falar isso, paciência, faz parte, mas devo dizer o seguinte, não foi feita nada em relação à modulação de efeitos, tá? Não existe essa previsão. O acórdão não fala da modulação de efeitos, ou seja, o acórdão não trata de processos em andamento que tratam da matéria. Então, a gente, em princípio, estamos discutindo esse assunto em vários grupos, todo mundo está falando sobre isso, eu sei, mas, como regra geral, a gente vai ter a aplicação do CPC, de que havendo trânsito em julgado das decisões e não tendo efeito modulatório previsto nessa decisão aqui, aquelas decisões transitadas em julgado, inclusive que já tenha havido pagamento para os advogados das empresas por conta da sucumbência do empregado, isso está feito, gente. Isso está abrangido pelo manto da coisa julgada e também do ato jurídico perfeito e, portanto, por parte do advogado, do seu direito adquirido. E isso é bastante importante, né, para a gente pensar. Aqueles processos que estão em andamento ou processos que não têm o trânsito em julgado, nós vamos trabalhar com a ideia de que qualquer decisão em ação direta de inconstitucionalidade que não tem modulação de efeitos, ela tem efeito ex tunc. Isso significa que é como se o artigo, o parágrafo declarado inconstitucional, nunca tivesse existido no ordenamento jurídico. Então, ele não faz parte daquele ordenamento jurídico. Portanto, se não transitou em julgado ainda a matéria, até de ofício o magistrado pode trazer essa questão de não aplicação, tá? Do dispositivo, embora numa sentença de primeiro grau tenha sido concedido, tenha sido aplicado o artigo, declarado inconstitucional e ainda não transitado em julgado essa decisão ainda pode ser, portanto, alterada. Aquelas com trânsito em julgado é diferente, principalmente nos casos em que os advogados e as advogadas já receberam os valores, porque eles receberam de boa-fé e já é entendimento do STJ há muito tempo, que esses valores recebidos de boa-fé não têm que ser devolvidos. Mas vamos aguardar até para ver se nos embargos declaratórios vai ter alguma sinalização desse efeito, dessa modulação dos efeitos da decisão ou não. Então, por enquanto, podemos dizer o seguinte, não teve modulação de efeitos, o efeito, portanto, é ex tunc, mas, em regra, por enquanto, de novo, né, por enquanto, que a gente nunca tem certeza, nós vamos respeitar a coisa julgada, ou seja, aquelas decisões que transitaram em julgado, em que houve o pagamento pelo beneficiário da justiça gratuita de honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária. Então, do que então, afinal, né, que afinal estamos falando? Estamos falando da DIN 5766, que é uma ação direta de inconstitucionalidade que teve como requerente principal aqui o Procurador-Geral da República e depois um monte de amicus curiae, porque, né, interessa a um monte de gente, confederações e tudo mais, e também a ANAMATRA, então diversas centrais de sindicatos, muita gente entrou. E nós temos uma ementa que traz de ação direta de inconstitucionalidade, a Lei 13.467, que foi a lei que trouxe essa questão, responsabilidade pelo pagamento de ônus sucumbenciais em hipóteses específicas. E aqui, devo dizer a vocês que essa DIN, ela aborda dois tópicos, né? A questão dos honorários mesmo, na justiça gratuita, honorários periciais, honorários advocatícios sucumbenciais, e também a questão de custas no caso de arquivamento por não comparecimento na audiência inicial, sem justificativa no prazo legal. Meu objetivo não é tratar dessa parte final da DIN, porque essa foi julgada improcedente. Então, se entendeu, eu vou passar bem brevemente por isso, só para vocês entenderem o fundamento, mas se entendeu que no caso de ausência injustificada, portanto, não justificada no prazo legal, do trabalhador, do autor da ação na audiência inicial, além do arquivamento, deverá ocorrer, então, o pagamento de custas. Nós vamos ver o fundamento que isso teve, isso
poucos ministros entenderam pela inconstitucionalidade desse artigo também. Foi a ministra Rosa Weber, o ministro Edson Fachin, predominantemente, que trataram desse aspecto, né? O Edson Fachin que tem um primeiro voto divergente, mas o voto que predominou, que a gente vai ver que foi o voto do ministro Alexandre Moraes, que é um de meio termo, e que acabou sendo seguido pela maioria, é no sentido de constitucionalidade dessa previsão, tá? Então, o que nós temos mesmo dentro do acórdão da ementa é inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício da gratuidade da justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. É interessante, né? Porque o texto traz meio um a contrário senso, assim, né? Do que a gente tem na previsão do parágrafo 4º do artigo 791A. Então, se tem... A previsão legal era, se tem créditos naquela ação ou em outro, suficientes para cobrir os honorários sucumbenciais daquilo em que perdeu nesta ação, neste processo, então esse valor vai ser usado. Porque a ideia aqui do STF isso presumiria que a pessoa deixou de ser hipossuficiente porque ela recebeu créditos no processo. Então, recebendo créditos, é como se presumisse que ela deixou de ser hipossuficiente, como se a hipossuficiência saísse. Essa é a ideia que trouxe esse entendimento de que não pode presumir. Não vai perder a condição de hipossuficiente, ou seja, de pobre, né? Vamos dizer assim, de pobre para fins do processo, né? Não vai deixar de ser hipossuficiente econômico porque teve créditos naquele processo. Então, vamos ver do que se trata. E aí, o número 2 aqui da ementa diz que a ausência injustificada da audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com os deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional à restrição do benefício da gratuidade de justiça nessa hipótese. Por que é proporcional e é uma restrição? Começa gratuito, segue gratuito, faz parte dos deveres do trabalhador ou dos requisitos para a gratuidade da justiça, a hipossuficiência e a presença na audiência, a manifestação do interesse efetivo no processo. Dessa falta de interesse, essa ausência injustificada, fazem com que haja uma restrição ao benefício da gratuidade da justiça, com o entendimento de que a gratuidade da justiça é para quem comparece em juízo para se manifestar, para afirmar a sua posição de interessado naquele processo. Isso, por si só, já é algo bastante interessante para a gente pensar, mas então, consideramos assim que nós estamos falando de uma situação em que o artigo 844, na previsão que diz respeito ao pagamento de custas por parte do trabalhador que deu causa ao arquivamento, ainda que beneficiário da justiça gratuita, isso é constitucional. O que não é constitucional é, portanto, o 790B, que trata dos honorários periciais, e 791A, parágrafo 4º. Só o parágrafo 4º, mas o parágrafo 4º inteiro. Quem já tinha assistido outro vídeo, a gente tinha uma discussão sobre isso, porque aparentemente o objetivo da ADIM era tirar uma parte do parágrafo 4º, a parte que diz que vai utilizar dos créditos, mas não a parte que suspende condicionalmente. E isso eu acho que ainda não ficou bem resolvido no acórdão, quem sou eu na fila do pão para dizer isso, mas não me pareceu que ficou tão certo assim, sabe? Então, o que a gente tem aqui? Qual é o pedido em si, né? Para vocês não precisarem procurar o artigo, embora quase todo mundo saiba. O artigo 790B, a partir da reforma trabalhista, prevê que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. E aí a gente vem no parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. E aí depois o artigo 791A. Então, vem.
que são devidos, né? Então, ao advogado, ainda que atuar em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre 5% e 15% do valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido, ou, se não for possível mensurar, sobre o valor atualizado da causa. Isso, por si só, já causa uma série de controvérsias, discussões, por isso que o direito é lindo. E aí, o parágrafo 4º. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Então, vejam, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo. Então, o parágrafo 4º, 791, dizia isso, né? Diz, enfim, que, ou seja, a contrário senso, né? Se ele recebeu verbas neste ou em outro processo, esse valor pode ser utilizado para pagar honorários de sucumbência. Caso contrário, isso fica em condição suspensiva. Então, a ideia era que só essa primeira parte, a parte que fala que, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, né? Essa primeira parte é que seria o pedido de declaração de inconstitucionalidade, e não o restante. Ou seja, existe sim a condenação em honorários, inclusive para o beneficiário da justiça gratuita. Só que essa obrigação não é exigível, salvo se houver alteração, ou seja, não é exigível. Mas se mudar a situação do trabalhador, isso, aí ele não é mais hipossuficiente, aí é exigível. Daquele que continua na situação de hipossuficiência, suficiente, é inexigível. É essa a questão, tá? Então, é disso que nós estamos falando, e porque a ideia aqui era de como trabalhar com o beneficiário da justiça gratuita. E aí o relator era o ministro Luiz Roberto Barroso, que começa dizendo, ele esclarece do que nós estamos falando, então cobrança de honorários de advogado e honorários periciais em caso de sucumbência, utilização de créditos em outros processos, ou no próprio, embora ele não faça referência, para fazer face a tais honorários, e a cobrança de custas judiciais a quem der causa ao arquivamento pelo não comparecimento injustificado. Aqui começa uma coisa que eu acho bem importante, é por aqui que eu vou começar para a gente compreender. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, se ele ficar muito longo eu vou quebrar e faço 2 para vocês ouvirem mais de uma vez e não ficar uma coisa muito cansativa para vocês. E ainda assim, vai ser bem mais rápido que se vocês fossem ler as 251 páginas, a questão é que vocês têm que confiar em mim, né? Confiar que o que eu trouxe não tem nenhum viés, nenhuma preferência de argumento. Foi isso que eu busquei fazer, trazer os argumentos interessantes, principais, em diversas considerações, não só naquilo que interessa para o objetivo final do voto, ou para a conclusão do voto, eu trouxe em geral. Tá? E ele diz aqui, o ministro Barroso começa dizendo as pré-compreensões que ele tem acerca do tema, que ele diz que são 3. A primeira, ele diz que numa sociedade desigual, um dos principais papéis do Estado é contribuir para a redução da desigualdade e enfrentamento da pobreza. Então, ele diz que essa é uma premissa de como ele vê a vida e, portanto, ele vai assim interpretar a matéria posta em julgamento, a partir de como ele vê a vida nessa questão de que o Estado tem que contribuir para a redução da desigualdade e enfrentamento da pobreza. A segunda pré-compreensão dele, o enfrentamento da pobreza e a redução da desigualdade dependem de crescimento econômico e distribuição justa de recursos. Então, ele já está relacionando isso ao desenvolvimento da economia. E terceira pré-compreensão, as diretrizes que pautam o raciocínio dele, que ele vai desenvolver, são: qual, entre as interpretações possíveis, facilita o crescimento com a expansão do mercado de trabalho, e qual, dentre as interpretações possíveis, produz a melhor alocação dos recursos sociais, porque isso é imprescindível para a distribuição de justiça e de riqueza, diz ele. Então, veja, a pré-compreensão, ou seja, uma das premissas dele aqui, do ministro Barroso, é de que temos que interpretar de forma que se tenha a melhor alocação dos recursos sociais. De que recursos sociais estamos falando aqui?
é que, se o trabalhador não paga, alguém paga. A sociedade ou o Estado, todo mundo junto, mas alguém vai pagar. E isso são recursos sociais, se isso vem do Estado ou de toda a sociedade, com letra maiúscula, como meu pai sempre lembrou. E aí, ele começa falando dessa crença dele, da questão da economia, ele até aborda o PDI do BESC, o Plano de Demissão Incentivada do BESC, um caso de anos e anos e anos, que rolou por muitos anos, não vale a pena a gente... Essa foi uma das coisas que eu só mencionei, mas que não vale a pena a gente desenvolver, porque não é o caso, mas ele diz o seguinte, que para ele, não se pode dar proteção excessiva. E ele faz isso a partir da história do BESC, porque lá na história do BESC, então, né, só para ter uma ideia, teve o acordo para a PDI, para a quitação geral. E apesar disso, as pessoas entravam com ações dizendo que queriam as horas extras, que o PDI não tinha dado quitação geral, e houve um entendimento por muito tempo de que, de fato, não tinha dado quitação geral. Porque, enfim, né, e questões relacionadas à hipossuficiência e vulnerabilidade do trabalhador. E aí ele diz, ele usa esse exemplo para dizer que a proteção fora da justa medida desprotege e infantiliza os indivíduos, estamos falando dos trabalhadores, que precisam ser autônomos e responsáveis pelas decisões que tomam. E aí ele diz o seguinte, quem foca por vezes no proveito individual de uma pessoa, ele está falando quem foca somos nós, os julgadores, né? No proveito individual de uma pessoa, não é capaz de atentar para o efeito sistêmico negativo que o excesso de protecionismo muitas vezes acarreta. Para ele é um precedente relevante que ele tem em mente para a formulação da convicção nesse caso do processo. Então, ele está usando já como premissa que não se pode ser muito protecionista. E aí ele diz que não é um debate entre esquerda e direita, é uma questão sobre o que é melhor, não só para os trabalhadores, mas também para a sociedade e para o país. Ele também diz que ele não está querendo dizer que ele está do lado nem dos mais ricos ou da injustiça, mas que todo mundo quer produzir uma solução que é para distribuir a justiça e trazer melhores resultados para a sociedade e para o país. Então, não é para o trabalhador, é para todo mundo e também para o trabalhador. E aí ele diz que a intenção do legislador era de enfrentar um problema, que é a utilização do judiciário de uma maneira geral, que é a nossa questão de litigiosidade excessiva, de maneira geral. E ele ressalta que ele acredita que existe uma litigiosidade excessiva particular na Justiça do Trabalho. E ele menciona aqui que em 2015 foram 4 milhões de ações trabalhistas. E aí, aqui que é uma coisa bem específica do ministro Barroso, que eu acho interessante, quem está me assistindo ou me ouvindo pensar, observar, ele diz que aqui não é como em toda parte do mundo, que é avaliado o custo e o risco na hora que contrata. Ele diz que aqui no Brasil você só sabe o custo da relação de trabalho alguns anos depois que ela acaba, quando se dá o desfecho da reclamação trabalhista. Enfim, eu não vou fazer nenhum comentário sobre as observações, porque eu acho que isso cada um pensa por si. Até porque é bastante defensável e também tem outros argumentos contrários, né? Essa lógica equivocada e perversa da litigiosidade excessiva e da judicialização, que ele chama de compulsiva, traz uma consequência que ele diz que ainda é pior, que é, como o litígio é inexorável, então ele parte da premissa que todo mundo vai entrar com ação, o empregador já não cumpre a obrigação, porque ele prefere esperar a ação. E aí ele resolve em juízo, anos depois, por acordo, reduz, ele vai tirando aquilo que ele já devia ter pago antes, porque afinal de contas ele pôde esperar, e aí o trabalhador está precisando. Então ele diz que essa judicialização exacerbada, excessiva das relações de trabalho, prejudica o mercado de trabalho, os trabalhadores e os empreendedores corretos e honestos. Ele cita aqui um exemplo real que ele fala, que eu acho que ele faz uma crítica, inclusive, à advocacia. Então, eu até não vou trazer aqui, porque não é tão específico para nós, mas eu acho válido vocês fazerem uma leitura, até porque quem me assiste em geral é advogada e advogado, é bom vocês saberem como o ministro está analisando algumas situações de trabalho e de abordagem dos profissionais da advocacia em relação aos seus futuros clientes, tá? Então, ele diz que na Justiça do Trabalho e em muitas áreas, bom, antes disso, ele fala que ele acha que o acesso à justiça inclui também o direito a um processo justo, efetivo e uma justiça que funcione.
E funcionar é em tempo razoável e de maneira eficiente. E aí ele fala do contexto, então, do excesso de litigiosidade. Então, ele diz que não só na justiça do trabalho, mas a judicialização da vida e o excesso de litigiosidade são marcas visíveis no Brasil contemporâneo, e isso é perceptível na justiça do trabalho, ele repete. Tá? E aí ele fala que nós somos recordistas mundiais nesta matéria. Esse é um dado que é bem controvertido, outros ministros contestam, não são só os ministros, isso é algo que ele vem repetindo em algumas palestras, de que o Brasil é recordista mundial de ações trabalhistas, e alguns ministros e outros estudiosos, inclusive de economia e direito, consideram que o parâmetro não está correto, tá? Há uma crítica sobre isso, mas ele diz que para ele, há 3 causas para essa judicialização excessiva. A primeira, e grave, é que muitos empregadores descumprem as obrigações, né? A segunda tem muito ajuizamento de reclamação temerária. E a terceira é que a legislação é complexa e que é mesmo muito difícil adimplir com tudo que ela prevê. E aí a observação que ele faz primeiro, que ele diz que é uma observação crítica, é que a reforma trabalhista, né, isso que a gente está discutindo, só enfrentou o problema do excesso de judicialização por parte dos empregados. Acho isso um destaque bem importante. Não enfrentou nem a complexidade da legislação, nem os descumpridores contumazes da legislação trabalhista. Então, embora ele tenha que julgar o processo do ponto de vista do que se está apresentando, ele faz essa ressalva de que a reforma tentou retirar a judicialização excessiva por parte do empregado, mas não por parte dos maus empregadores. E aí ele fala dos custos individuais que existem nos processos judiciais e os custos sociais que são arcados pela sociedade, que a gente tem que pensar na litigiosidade de todas as formas. Que existe taxa judiciária, que essa taxa judiciária, no fim, ela acaba sendo custeada, ela custeia, né? Ela paga muito pouco do funcionamento da máquina. Essa é uma crítica antiga também de outras pessoas, claro, principalmente economistas, de que a justiça custa caro, que alguém outro dia disse, a justiça dá prejuízo. A justiça não é um negócio, gente. A justiça, isso a gente tem que lembrar. A justiça não é empreendimento. O Poder Judiciário não é um empreendimento financeiro que é para dar resultado financeiro para quem investe, né? Ela traz um resultado útil para a sociedade na medida em que resolve as questões que não foram resolvidas fora do judiciário. É uma pena que tanto se tenha que resolver no judiciário, com certeza, que a gente ainda tenha esse excesso de judicialização e se resolva pouco por mediação e arbitragem extrajudiciais, que se espere até a mediação é feita muito mais em juízo do que fora dele. Muito bem. E na Justiça do Trabalho nós somos campeões em conciliação e mediação exatamente porque se traz a judicialização, mas se tem uma cultura de conciliação maior do que nas outras justiças, e com certeza do que a Justiça Federal, porque quando nós estamos diante do Estado, seja pela União, Estados, ou nesse caso, União principalmente, mas autarquias, como a autarquia previdenciária, INSS e tudo mais, a conciliação também é muito mais difícil, ela depende de fatores outros, como orçamentários. Então, a justiça não está aí para ser lucrativa, não consigo pensar nem para quem que ela seria lucrativa. Não é para trazer lucro, mas nem por isso ela pode movimentar uma quantia tão grande em função por fatores que poderiam ser evitados ou pelo menos minimizados. Então ele diz que a sobreutilização da justiça prejudica os empregados mais do que todo mundo, porque a morosidade favorece os maus empregadores que apostam na judicialização e na procrastinação do litígio trabalhista. E aí ele diz que produz o que acontece mesmo, um mecanismo de seleção adversa. O litigante que tem razão e é correto pode preferir não processar pela incerteza e pela demora, termina fazendo acordos menos vantajosos. E o litigante aventureiro, como ele chama, ou empregador desleal, eles se beneficiam cada um do seu modo de um sistema que funciona mal, segundo ele, porque está sobrecarregado, criando-se um país em que os espertos se dão melhor do que os bons. Então, o primeiro tópico que ele trata é pagamento de honorários de advogado e de honorários periciais em caso de sucumbência. E aí, claro, ele cita aqui e tudo mais. Então, ele diz que em relação aos honorários de sucumbência, a parte vencida, ainda que beneficiária da justiça gratuita, não precisa pagar nada, a não ser que nos 2 anos seguintes deixe de ser hipossuficiente. E ele diz que isso é bastante razoável. Deixou de ser hipossuficiente, passou a ter recursos. E, portanto, ele acha que deve pagar o que deve. Se permanecer hipossuficiente, não vai pagar nada, a menos que tenha ganho
e aí é que vem a divergência, naquele ou em outro processo, créditos suficientes para arcar com esse ônus. Só que quando ele diz isso, ele está dizendo que são duas hipóteses. Ou ele deixa de ser hipossuficiente em 2 anos, ou ele não deixa de ser hipossuficiente em 2 anos, o que teoricamente tiraria a obrigatoriedade do pagamento, mas não, porque se ele tiver créditos nesse processo em outro, mesmo ele continuando hipossuficiente, ele tem que pagar. A não ser que se considere que receber essas verbas neste ou em outro processo tira a hipossuficiência do trabalhador, pelo menos para fins de honorários sucumbenciais. E aqui não é o que ele diz, mas eu penso que nós estamos falando também de crédito alimentar no caso do advogado. Eu sempre tive isso muito claro. Os honorários são créditos alimentares também do advogado, justamente por isso a questão da coisa julgada e da segurança jurídica são tão importantes. E aí ele fala que não tem desproporcionalidade nisso, ele acha que é isso mesmo. O que ele faz então? E aí, para concluir o voto dele, que era o relator. Para ele, para impedir que a gente tenha ônus, que a gente tenha injustiça, ele quer estabelecer critérios que limitam. Então, ele vai dar uma interpretação conforme. Que ele diz, primeiro, o valor destinado ao pagamento de honorários de advogado e periciais não pode exceder 30% do valor líquido dos créditos recebidos. Segundo, somente é possível utilizar para tal fim os créditos que excedam o teto dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social, que na época que ele julgou era 5.600, agora 6.000 e tanto. E aí ele justifica, ele diz que a lei diz que os créditos obtidos em outra demanda podem ser utilizados para pagar os honorários de advogados periciais. E aí ele fala que, na verdade, só 30% disso pode ser utilizado. Por quê? Porque ele diz que esse é o percentual que a legislação previdenciária prevê. Em caso de pagamento do benefício além do devido, quando o INSS paga um benefício que não era devido, ou além do devido, ele tem direito de se ressarcir, mas ele só pode descontar até 30%, os outros 70% tem que ir para o segurado. Também é esse percentual de 30% para fins de desconto de pagamento em caso de crédito consignado, e também, não diz ele, mas digo eu, também é o que geralmente a gente usa para quando se faz em execução, por exemplo, crédito, percentual de retenção de salário para pagamento do crédito trabalhista, se o empregador se torna empregado, né? E ele tem esses valores, ou mesmo aposentadoria. Existem entendimentos no sentido de que seja até 30%. Então, ele cria um fator limitador, um fator de limite realmente numérico, que é o de 30%. Então, tem que ser de 30% do que ele recebeu. Então, claro, isso já dá a ideia de que, bom, ele não vai perder tudo que ele recebeu para pagar honorários. Então, ainda que os honorários fiquem mais caros do que isso, só pode tirar até 30%. E aí ele diz que o terceiro é mais um que ele sabe, que ele acha que é bem singelo e tal, mas que nem devia ter discussão, mas no plenário nunca sabe o que vai acontecer. Porque ele acha que também deveria ser só de verbas indenizatórias. Então, nós vamos ter os fatores de limitação. Nós vamos trabalhar com verbas indenizatórias, sobre essas pode ter a dedução para pagamento de honorários de advogado ou de perito. Isso deve ser em até 30%, né? Porque não pode passar desse valor, tá? Então, esses critérios que ele propõe, né? Ele acha que não fogem ao escopo do legislador, ao mesmo tempo que permitem que o trabalhador mantenha justeza na percepção dos valores devidos. Então, e aí ele diz assim, que quem é do ramo, se o empregado tiver uma pretensão minimamente plausível, o advogado vai bancar isso ainda com os riscos da demanda. E aí ele fala que a boa parte das regras que foram introduzidas pela reforma nesse assunto se volta contra o comportamento de maus advogados e contra um estilo de litigância de má-fé que, infelizmente, não é incomum. E aqui faz a ressalva, tudo isso é o ministro falando, da multidão de advogados trabalhistas, muitos meus amigos do ministro, que litigam eticamente com grande proficiência e lealdade processual. Então, vejam, a crítica que ele faz não é aos trabalhadores litigantes, é aos advogados que patrocinam as causas dos trabalhadores. Todos nós sabemos que há uma grande quantidade de litigância oportunista, quando não de má-fé. E aí ele até desenvolve, isso o ministro dizendo, aí ele desenvolve que a Justiça do Trabalho tem um bom desempenho comparado a outros ramos do judiciário,
apesar disso, ele faz muitas críticas à Justiça do Trabalho ainda no voto, tá? E ele diz que ele é a favor da litigiosidade trabalhista, o que não significa ser contrário à Justiça do Trabalho, que justamente ao contrário, é um esforço para torná-la mais ágil e mais eficiente. Então, ele diz que há alguma coisa errada num sistema que mesmo aquele que faz o máximo para cumprir a norma não consegue. Então, ele acha que a complexidade da legislação também deveria ter sido enfrentada. Mas isso não aconteceu. E só aconteceu que o legislativo está enfrentando o problema só do reclamante, que muitas vezes demanda de forma excessiva ou de forma fútil. Ele diz que esses litigantes contumazes do lado do reclamado também se beneficiam da litigiosidade excessiva e da judicialização, e preferem pagar algum tempo depois, anos depois, em juízo, não pagam 100%. E tanto que ele diz, se 82% dos 100 maiores litigantes são sempre os mesmos, é porque há algum ganho também nesse litígio, ou então eles não conseguem evitar esse litígio. De qualquer forma, o legislador deveria enfrentar isso. Então, esse é um resumo, né, gente? Um apanhado das ideias do voto dele. Aí ele diz que, então, para ele é constitucional a cobrança dos honorários da justiça, dos beneficiários da justiça gratuita, como um mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos aventureiros, que a gratuidade continua sendo assegurada pela não cobrança antecipada de qualquer valor, que custas para mim é bem diferente de honorários, mas enfim. E aí ele fala, né, então ele traz essa ideia dele, não exceder 30% do valor líquido, do valor recebido, líquido, né? Não incidir sobre valores inferiores ao regime do teto, e também constitucional de custas para aqueles que, e aí ele diz que é constitucional a cobrança de custas dos beneficiários que derem ensejo ao arquivamento em razão do comparecimento injustificado à ausência. E aí ele faz todo o finalzinho do voto dele, diz que deve preservar esse tipo de coisa, a utilização do critério. E aí, para finalizar, ele traz uma coisa importante que dá para a gente usar em outros assuntos, tá? É mais um item que dá para a gente usar deliciosamente em outros assuntos, que é a história do mínimo existencial. Ele diz que a cobrança deve preservar o direito dos trabalhadores ao mínimo existencial, mas isso tem que ter, mais algumas ressalvas têm que ser feitas. Então, ele explica que, ele já explicou numa obra doutrinária, sim, é doutrinador de direito constitucional, o conceito de mínimo existencial, que também é mínimo social, é um direito básico às provisões necessárias para que se viva dignamente. Então, mínimo existencial é o direito básico às provisões necessárias para que se viva dignamente. É um direito fundamental, íncito ao direito à vida e à ideia de dignidade humana, que expressa a proteção de condições materiais mínimas, sem as quais o exercício dos demais direitos fundamentais, inclusive os de liberdade, seria mera ficção. Ele diz, não é possível a um cidadão exercer sua autonomia pública ou privada, tampouco possível falar em igualdade material, quanto a indivíduos que não têm suas necessidades vitais atendidas. Então, vejam, para quem não leu o livro, tem no acórdão esse conceito de mínimo existencial que dá para a gente usar em um monte de outros tipos de ações. Não há na doutrina uma compreensão pacífica do que é o alcance do mínimo existencial. Então, ele fala que pode ser um núcleo essencial de qualquer direito fundamental, pode ser um direito de cunho prestacional. E aí ele fala que o mínimo a ser respeitado, por exemplo, isso vai se aplicar em tudo. Então, tem um mínimo a ser respeitado quanto ao direito à privacidade, à liberdade de expressão e de associação, da mesma forma que tem um mínimo quanto à alimentação, à educação e à saúde. Então, o mínimo existencial é uma parcela irredutível dos direitos fundamentais, é aquele núcleo duro, né, que alguns outros autores chamam assim, correspondendo a uma regra. Dali derivam os direitos definitivos, então não tem ponderação. Vocês devem lembrar, nas obras do professor Barroso, assim como Ana Paula Barcelos, eles falam muito da ponderação de valores. Então, o que ele fala? Num conflito entre regras, né, nós temos critérios para saber qual regra prevalece. A regra posterior prevalece sobre a regra anterior, a regra superior prevalece sobre a regra inferior, então lei complementar prevalece sobre a lei ordinária, e a lei especial convive com a lei geral, mas prevalece sobre aquilo que ela trate especificamente. E aí, nos casos, claro, de conflitos de normas do tipo regras, a gente tem critérios na lei de introdução para resolver, né? A posterior revoga a anterior, a superior
claro, né, porque a inferior às vezes até fica fora do sistema jurídico, dependendo da situação, se for de constitucionalidade, e especial e geral. Mas quando a gente fala de conflito entre princípios, é um conflito que se diz aparente. Então, não existe colisão de princípios. Existem princípios convivendo, e que em casos concretos você tem que dar prevalência a um em relação a outro, porque protege um valor maior naquela situação. Isso é ponderação de princípios, ponderação de valores. Naquele caso concreto, você verificar que princípio deve ser aplicado. O outro princípio continua valendo. O princípio da proteção com a liberdade econômica. Eles convivem. Mas, em alguns casos, vai prevalecer o princípio da proteção por uma ponderação, em outros casos, da liberdade econômica. Justamente tudo isso, gente, fecha com que ele começa o voto dele, de que ele faz análise do direito também a partir da economia. E ele diz que outros autores entendem que o mínimo existencial se sujeita à ponderação, e que para eles nada é absoluto. Mas ele entende que uma restrição ao mínimo existencial por ponderação pressupõe condições absolutamente extraordinárias de impossibilidade fática da entrega de prestação. Então, para ele aqui, então ele diz isso, tudo isso para concluir com a terceira restrição para a questão de utilização dos créditos dos trabalhadores nos processos para pagar os honorários, que seria dizer que a utilização de créditos alimentares de hipossuficientes em outro processo, né, para fazer face a ônus sucumbenciais, pode implicar violação ao direito mínimo, direito ao mínimo existencial. Então, também por isso, temos que fazer sobre a cobrança dos honorários tem que ser sobre verbas não alimentares, como, por exemplo, indenização por danos morais. E aí, nesse caso, na sua integralidade. Nesse caso, na sua integralidade. Então, se for verba alimentar, percentual de 30% nas remuneratórias. Se for indenizatória, pode atingir o percentual de 100%. Então, essa foi a conclusão do voto. Tá? Em seguida veio o ministro Edson Fachin, que resolveu antecipar o voto para dizer, é muito bonito o voto do ministro Edson Fachin, dizendo que desde a Constituição, desde 1934, tem o direito à gratuidade da justiça, é, portanto, um direito de âmbito constitucional, faz parte do regime de direitos e garantias essenciais, que, com exceção da Constituição de 1937, todos os textos constitucionais posteriores reconheceram a importância dessa prerrogativa. Também na Constituição nós temos o direito fundamental de acesso à justiça, que é protegido, além da nossa Constituição, por normas internacionais, que eu sempre acho isso importante, gente, controle de convencionalidade, cada vez mais a gente pode utilizar isso. Então, o artigo 8º da Convenção Interamericana, que é o Pacto de São José da Costa Rica, tem a disposição de que toda pessoa tem direito de ser ouvida com as garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial. Então, vejam, nós temos a previsão do acesso à justiça também em relações, prevista como um direito internacional de pactos que o Brasil é signatário, portanto, o Brasil tem que cumprir. E ele diz que a restrição no âmbito trabalhista das situações que o trabalhador terá acesso aos benefícios da gratuidade à justiça pode ter a aniquilação do único caminho que esses trabalhadores têm para verem garantidos os seus direitos sociais. A defesa em juízo de direitos fundamentais que não foram espontaneamente cumpridos ao longo da vigência dos contratos, em muitas situações depende da dispensa inicial e definitiva das custas do processo e despesas decorrentes, sob pena de não ser viável a defesa desses interesses legítimos dos trabalhadores. E aí o ministro fala que não há inconstitucionalidade no caput do 790B, quando admite a possibilidade de imputação de responsabilidade ao trabalhador sucumbente. Isso que a gente falou. Admitir a imputação é ato distinto de tornar imediatamente exigível essa obrigação ao trabalhador beneficiário da justiça gratuita. Cessadas as condições que vieram para dar a ele o direito ao benefício da gratuidade da justiça, cobram-se custas e despesas processuais. E aí o ministro Fachin diz, não se apresentam concetâneas com os princípios fundamentais da Constituição de 88 as normas que autorizam a utilização de créditos trabalhistas ou de outra natureza obtidos em ação de processo perante o Poder Judiciário, uma vez que este fato
sucesso em uma ação ajuizada perante o Poder Judiciário não tem o condão de modificar por si só a condição de miserabilidade jurídica do trabalhador. Então, o ministro diz que é importante consignar que a mera existência de créditos judiciais não é suficiente para afastar a situação de pobreza em que estava a parte autora, no momento em que foram reconhecidas as condições para o exercício do seu direito fundamental, gratuidade da justiça, porque quando ele entrou com a ação, ele era pobre. Aí ele ganhou dinheiro no processo, então ele não é mais pobre. Aí ele está dizendo, não dá para dizer que aí ele não é mais pobre, porque não é assim que funciona. Então, para ele, o pedido da DIN deve ser julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 790b, caput, e parágrafo 4º, e 791-A, parágrafo 4º, além do 844, parágrafo 2º da CLT, que é também o das custas no caso de arquivamento. Então, vejam, nós temos o voto dele, do ministro relator Luiz Roberto Barroso, e o voto do ministro Fachin, totalmente divergente, trazendo a divergência para o debate. Tá? E aí, o ministro Ricardo Lewandowski traz pede para fazer uma intervenção, para dizer que, com todo devido respeito ao ministro Barroso e tal, ele tem muitas reservas ao movimento Direito e Economia, que nos Estados Unidos é bastante em voga, né, que se chama Law and Economics. Então, ele diz que na USP tem muitas restrições desse movimento, que se entende matizado ideologicamente com um matiz conservador e de direita. E aí ele faz algumas observações sobre isso, de que, e até ele fala de Weber, então o pensamento weberiano suscita leituras e o direito seria um mecanismo para a normatização da economia capitalista, com elementos de neutralidade e objetividade. Então ele até cita alguns autores, para quem quiser desenvolver esse tema, então ele diz que para o movimento direito e economia, o direito deve se orientar para a maximização da riqueza, e obviamente também da receita dos interessados. Então ele quer manifestar desde logo que o voto dele faz de premissas ideológicas completamente diferentes das trazidas pelo ministro Luiz Barroso, porque justamente ele acredita que se basearam nesse movimento de Law and Economics, ou seja, direito e economia, ao que o ministro Barroso responde que tem muito carinho e admiração pelo ministro Lewandowski, mas que não é um equívoco, e que a aritmética não é nem de esquerda nem de direita, que a matemática não faz parte de escolhas ideológicas, que 2 mais 2 são 4 nos Estados Unidos, na China e na Venezuela, que se a conta não fechar, ela não fecha nem a esquerda nem a direita, então é uma questão de matemática e não opção ideológica, que eu sei que o ministro Lewandowski diverge disso, porque no momento em que você diz que o custo social também tem que ser compartilhado com quem é pobre, né? Você está utilizando, sim, de economia para dar maximização de riqueza e não considera que aquele que é pobre, que está nessa condição, não pode também arcar com o custo social disso. Então, é nisso que consiste a divergência, mas eles dizem que não é uma opção ideológica. Então, ele diz que o utilitarismo ou pragmatismo tem um viés mais à esquerda ou mais à direita. Pode ter, mas o custo individual é menor do que o custo social. Então, se o custo individual é menor que o custo social, incentiva um comportamento, e que isso não é ideológico, isso é um fato, ou seja, se a pessoa se sente com um custo individual menor do que o custo social, ela vai pensar de uma forma diferente do que se ela tiver um custo individual maior. Ele diz que isso não é ideológico. Então, aí o ministro Fux também fala da questão da análise econômica do direito, que é para fazer uma análise do sistema jurídico à luz de maior valor da economia, que é a eficiência. Então, ele diz que num ambiente de escassez, temos que ter instrumentos que gerem eficiência da prestação judicial. Essa foi essa primeira intervenção do ministro Luiz Fux, tá? E que é nesse contexto que a análise econômica procura verificar como é que a justiça pode ser mais eficiente e quais são as causas que evitam essa eficiência. E aí ele diz que demandas frívolas, por exemplo, que não representam uma litigância saudável, e as aventuras judiciais que abarrotam os tribunais, são efetivamente conjuradas pela análise econômica do direito para tornar o direito eficiente. E se tem alguma coisa que ele diz que é ineficiente hoje, é o sistema de prestação de justiça que nós temos no Brasil. Então, eles estão trabalhando nisso, e o ministro Lewandowski fala de novo sobre a crítica que ele faz, e aí ele diz, já vou fazer uma parte, então ele já começa a desenvolver. E aí, em seguida, nós temos o voto do ministro Fux, mas eu vou deixar, já está muito longo, eu vou deixar o voto do ministro Fux e dos outros ministros, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, da ministra Rosa, para um próximo vídeo. Talvez eu faça um terceiro ainda,
tomara que vocês tenham paciência para ouvir e interesse, porque eu acho que o tema merece essa ouvida, essa escuta atenta, e a utilização desses argumentos, como eu falei para vocês no início, sendo utilizados assim, podem ser utilizados em outros formatos também. Então, quando você vê o que o ministro Fachin prega, né, como ele analisa, como o ministro Barroso analisa, então nós já sabemos que ele vai falar do mínimo existencial, mas vai considerar a eficiência também do sistema judiciário, através dessa análise do direito e da economia. Ele também vai falar do custo social, mas não, e não só do benefício que deve ser dado ao trabalhador. Se ele faz isso nessa temática, gente, isso vai ser feito em outras temáticas também. Então, vocês podem se preparar para isso e utilizar esses votos em diversas petições de vocês e sustentações orais. Eu acho que dá maior vista utilizar esses trechos de voto. Não são, desde que, claro, né, gente, vocês não descontextualizem, é isso que eu tentei fazer nesses trechos que eu fui aglutinando e separando como mais interessantes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, que traz só esses 2 primeiros votos, mas com uma análise bem abrangente. Os próximos eu prometo para vocês que eu vou resumir, mas é porque o voto do relator era muito longo. A gente vai ver que os outros votos não são tão longos e os que são, eu resumi bastante, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam e compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que pode fazer uso dele, bom uso, podem se interessar por ele, e estão todas e todos convidados para integrar a comunidade Evoluindo Direito do Trabalho. A comunidade funciona como uma assinatura, nós temos aulas quinzenais no mínimo, mas em muitas semanas vamos ter aulas semanais também gravadas, que vocês podem assistir quando vocês quiserem, além das aulas na forma de encontros ao vivo, de temas sempre atuais. Então, é realmente uma atualização permanente em direito do trabalho, temas que os membros da comunidade também trazem e temas que estejam em voga numa abordagem muito mais profunda do que no podcast e aqui no YouTube, porque aqui o objetivo é fazer essa análise de decisões predominantemente. Então, eu vou colocar também o link para inscrição para vocês entrarem na comunidade Evoluindo Direito do Trabalho, virem ser evoluídas e evoluídos junto comigo. A gente pode debater muitos temas, vai ter fichamento de livro também, indicação de leitura, indicação de filme, mas principalmente muita aula, com bastante conteúdo que vocês podem assistir sempre que quiserem. Mas quando eu digo muita aula, são aulas curtas. As aulas são normalmente do tamanho desse vídeo aqui, ou seja, como o vídeo ele ficou muito grande, mas como aula, é uma aula bem bacana e com bastante conteúdo para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem e até a próxima.